Olá! A Prefeitura de São Paulo elaborou o projeto de lei que determina a abertura de vilas, ruas sem saída e de pouco trânsito fechadas pelos moradores entre as 6 da manhã e 10 da noite. Os moradores poderão fechar os portões no período noturno e impedir também a passagem de pedestres. Durante o dia, o acesso é liberado. Bom, segundo o projeto, será necessário ter anuência de 70% dos moradores do local para pedir autorização de fechamento das áreas. Os moradores deverão ficar responsáveis pela conservação do local, como varrição e coleta de lixo. As subprefeituras terão até 6 meses para se manifestar sobre os pedidos de fechamento e depois disso, o bloqueio é liberado. Os locais que já estão fechados terão que se adequar às novas regras. A multa por não cumprimento poderá ser de R$1.000 por casa. Outros destaques de hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto. A audiência pública debate alimentação escolar, agricultura familiar e segurança alimentar. O Legislativo Paulista discutiu a atuação da família brasileira nos casos da guarda compartilhada e a alienação parental. Show, teatro, exposição, as dicas culturais de São Paulo para curtir o fim de semana de graça. Pois neste minuto sei também do espaço que ocupa o meu amor. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Seu lugar. A Frente Parlamentar pela Reforma Agrária realizou uma audiência pública para debater alimentação escolar, agricultura familiar e segurança alimentar. Você sabia que 30% da merenda escolar deve vir da agricultura familiar? E que a cidade de São Paulo já tem 25% dos alunos das escolas municipais atendidos por estes alimentos? São mais de 900 mil crianças e mais de 2 milhões de refeições servidas por dia. Nós temos uma lei federal que dispõe que a alimentação escolar tem que ter 30% de produtos adquiridos da agricultura familiar. Na frente parlamentar, que nós dialogamos a questão da segurança alimentar e da agricultura familiar, nós entendemos que um dos espaços importantes para que essa produção seja escoada é a questão da alimentação escolar, né? Porque as nossas crianças vão se alimentar com produtos oriundos da agricultura familiar, que são produzidos sem agrotóxicos, que são produzidos de forma sustentável, de forma saudável e que as nossas crianças vão obter aí uma alimentação muito mais adequada. O assunto foi trazido para a Assembleia Legislativa de São Paulo numa audiência pública com representantes do Departamento de Alimentação Escolar da Prefeitura Paulistana e também do Governo do Estado. A experiência aqui em São Paulo tem sido construída com o objetivo de implementar efetivamente a política municipal de segurança alimentar e nutricional. Então, dentro desse processo de implantação, vários instrumentos e mecanismos têm sido criados para que a gente possa, de fato, aderir aos programas governamentais e fazer com que eles aconteçam, de fato, à luz da legislação vigente, ou seja, o programa de aquisição de alimentos direto da agricultura familiar, o programa nacional de de alimentação escolar, né, onde você tem que ter aquisição de no mínimo 30% da aquisição dos produtos, alimentos da alimentação escolar que sejam oriundos da agricultura familiar. Então, um grande empenho da administração para fazer com que isso aconteça de fato. Boa parte das escolas estaduais de São Paulo ainda não tem alimentos saudáveis e orgânicos vindos destas fontes. Que a gente possa, a cada dia mais, fazer com que a alimentação das nossas crianças deixe de ser enlatados, deixe de ser produtos congelados, para que sejam alimentos frescos, alimentos saudáveis, produzidos sem o veneno que mata e que muitas vezes produz câncer. Então a nossa ideia é exatamente essa junção de atores para que a gente possa dialogar na perspectiva da construção de uma merenda escolar, de uma alimentação escolar saudável, de baixo custo e com muita proteína para as nossas crianças. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto sediou agora pela manhã a 10ª de 21 audiências públicas do orçamento para o Estado de São Paulo em 2016. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento do Legislativo ouviu a população
e apurou as demandas prioritárias para a região. O repórter Jorge Machado está nesse momento ao vivo lá em Ribeirão Preto e tem mais informações para a gente. Olá, Jorge. Terminou nesse instante a mais concorrida da série de audiências públicas do Orçamento 2016 aqui em Ribeirão Preto. Mais de 200 pessoas inscritas, 30 vereadores, pelo menos 15 prefeitos, vice-prefeitos. Deputado Léo Oliveira, vice-presidente da Comissão de Finanças. As prioridades aqui elencadas: saúde, educação, segurança pública, a seu ver. É verdade. Como você mesmo disse, foi uma surpresa muito agradável a realização dessa audiência pública, demonstrando realmente a preocupação da população, de todos os segmentos, em trazer melhorias para a nossa região. Acredito que hoje nós realmente exercitamos toda a democracia na sua plenitude. E o interessante é que as pessoas apontaram as carências e também apontaram o caminho da resolução, o caminho, a sugestão para o governo. Evidentemente que agora a comissão estará acolhendo todos esses apontamentos e estaremos, consequentemente, levando até o Executivo e juntamente aos órgãos competentes, seja no planejamento, seja na Secretaria da Fazenda. Ou seja, acredito que a democracia é vitoriosa no dia de hoje, a população está de parabéns da forma respeitosa com que todos se comportaram nessa audiência pública, trazendo cada qual do seu segmento a sua visão diferenciada em relação às prioridades da nossa região. Eu só tenho aqui a agradecer mais uma vez a toda a equipe da Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia, a TV Assembleia, que deu ampla cobertura a esse evento, mas sobretudo a todas as pessoas que aqui estiveram trazendo a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento do nosso estado, especificamente da nossa região. Eu só tenho que agradecer. Muito bem, parabéns, sucesso, deputado. Eu conversei com o deputado Léo Oliveira, que é vice-presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Sérgio. Obrigado, Jorge, pelas informações. O Brasil tem mais de 204 milhões de habitantes. É o que revela o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Do ano passado para cá, a população cresceu cerca de 0,8%. Em 2014, o país havia chegado a 202.768.562 habitantes. São Paulo é o estado mais populoso, com 44,4 milhões de habitantes. Já no estado menos populoso, Roraima, vivem 505.600 pessoas. Além de São Paulo, 5 estados têm mais de 10 milhões de habitantes. São eles: Minas Gerais, 20,86 milhões. Rio de Janeiro, 16,55 milhões. Bahia, 15,2 milhões, Rio Grande do Sul, 11,24 milhões e Paraná, 11,16 milhões. Bom, os dados do IBGE foram publicados nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. São estimativas de população feitas com base no dia 1º de julho de 2015. Confirmada a 19ª vítima da maior chacina do ano no início do mês em 2 regiões de São Paulo. Foi a adolescente Letícia Vieira Rilebran, de 15 anos. Para esclarecer essas mortes ocorridas em Osasco e Barueri, a Comissão de Direitos Humanos recebeu o relatório semestral da Ouvidoria da Polícia do Estado. O requerimento do deputado Carlos Bezerra, do PSDB, que convida o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, para esclarecer as mortes, foi aprovado. Além dos projetos, também foram aprovados alguns requerimentos. Entre eles, um do presidente da comissão, o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, que solicita uma audiência pública para debater as recentes mortes ocorridas no dia 13 de agosto em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. A importância do requerimento que apresentei, do convite para que venha a essa casa, na próxima sessão da Comissão de Direitos Humanos, o secretário de Segurança Pública, o doutor Alexandre Moraes, para que possa nos trazer esclarecimentos e informações sobre a chacina ocorrida há 15 dias atrás na região de Osasco e que deixou a todos nós boquiabertos. 18 pessoas assassinadas, aliás, hoje, vários indícios, inclusive a emissão de um pedido de prisão de um policial militar, vários indícios do envolvimento de agentes da polícia, de policiais militares do estado de São Paulo, o que nos traz muita preocupação com relação a esse tipo de ação. A comissão também recebeu o relatório semestral da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo. Os dados mapeiam a atual situação de violência no país. E nesse semestre de 2015, nós tivemos registrado na ouvidoria 285 homicídios praticados pelo agente policial.
tanto militar como civil. Esse é o número dos dois. Contra, em 2014, no primeiro semestre, 296 mortes. É bom esclarecer que esses dados não estão nunca elencados às chacinas, porque nós não temos a responsabilidade de um policial militar, seja ele militar ou civil, como autor da chacina, de uma vítima de chacina, quando não foi ela esclarecida. Então essas daí ficam como autoria desconhecida. Essas informações vão ajudar a comissão a tomar novas decisões. Isso é importante para se avaliar as ações, efetivamente as ações da polícia, enfim, para se mapear o tipo de violência que vem ocorrendo, possíveis abusos, se corrigir, se prevenir possíveis abusos e se fazer um acompanhamento efetivo a partir do olhar da sociedade com uma perspectiva de direitos humanos. E uma perspectiva equilibrada, uma perspectiva que defenda o cidadão, especialmente o cidadão mais pobre, em regiões de vulnerabilidade, o cidadão que está em situação de vulnerabilidade e à mercê, muitas vezes, desse tipo de violência absurda e impensada de agentes do Estado, e, por outro lado, também na solidariedade, na proteção e na busca de justiça para as famílias também dos policiais que são vitimizados nesses tipos de confronto. Hoje, sexta-feira, dia de aproveitar os eventos culturais que a cidade de São Paulo oferece de graça. Veja aí os destaques para esse fim de semana. A Orquestra Filarmônica Senai SP se apresenta neste sábado. Ela é uma das maiores orquestras jovens brasileiras, formada por alunos e ex-alunos das escolas Senai. O concerto é de graça e será às 6 da tarde no SESI Osasco. Outra dica é a exposição A Mulher na Revolução de 1932. Ela relata o dia a dia de voluntários por intermédio de fotografias, arquivos de áudio e trocas de correspondências exclusivas do acervo do MIS, Museu da Imagem e do Som. A exposição é de graça a partir do meio-dia. Era uma vez uma loja de brinquedos. Dica esperta e animada para a criançada com a misteriosa caixa do contador de histórias. O artista Sérgio Serrano mergulha em contos de músicos, palhaços e diversos personagens curiosos. Diversão de graça no Sesc Campo Limpo, domingo, às 2 da tarde. Parece uma história. A cantora e compositora Cel é destaque da Virada Sustentável 2015. Ela apresenta sucessos e canções do disco mais recente, Caravana Sereia Bloom. O show de graça será na Arena do Parque Vila Lobos, neste domingo, às 4 da tarde. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. A partir das 2h30 da tarde, lembrando a você, a TV Assembleia SP transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP pelo portal www.l.sp.gov.br. Nos vemos de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Até lá e um bom fim de semana.